Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalma. Vamos aí para mais uma videoaula, continuação da nossa videoaula de Piaget, Vygotsky e Vallon, teorias psicogenéticas em discussão. Mas antes de mais nada, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não paga nada, ajuda bastante o canal aí. Canal simples aqui, feito na casa do professor, mas ajuda bastante. E o mais importante, essa troca de informações, eu passando um pouquinho do que eu sei para vocês, através do vídeo, e aprendendo bastante com vocês, através dos comentários, tá bom? Então vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, dando sequência aqui à nossa videoaula de teorias psicogenéticas em discussão. E agora nós vamos trabalhar com, falamos aí sobre Piaget na primeira parte, agora nós vamos começar com Vygotsky. E o Vygotsky, pessoal, ele teve muitas diferenças com Jean Piaget, assim, na forma de pensar, na pedagogia, mas nesse quesito das teorias psicogenéticas, vamos ver o que ele defendia aí, né, em relação ao Jean Piaget, lembrando que a diversidade tinha um dos grandes princípios da democracia, o respeito à diversidade, e cada um realmente tem sua forma de pensar, e como cada um contribuiu aí para a educação ao seu modo, tá? Então vamos lá. Segundo Vygotsky, pessoal, se percebe o desenvolvimento do homem a partir do desenvolvimento do indivíduo com a cultura. Então, olha só, uma linha muito parecida com a do Jean Piaget. Gente, o homem se desenvolve a partir do seu contato, da sua interação com a cultura. A partir do momento que o indivíduo se desenvolve ali com a cultura, ele vai ter um desenvolvimento por completo, tá? Ou seja, socialização. A cultura, pessoal, contribui com o desenvolvimento biológico e cultural do cérebro. Ou seja, o que é biológico? O desenvolvimento biológico é aquilo que a gente já traz da gente, ali, aquela característica que nós já temos, né? E o desenvolvimento cultural é o quê? Aquilo que a gente vai adquirir no decorrer do tempo, tá? Então você vê, a cultura, ela interfere tanto naquilo que a gente já tem, como aquilo que a gente ainda vai construir. O cérebro, pessoal, ele tem uma cultura herdada e uma cultura adquirida. O que é a cultura herdada? A cultura não, né? O que é a cultura herdada, pessoal? É o biológico, né? A espécie, é o homem como ser. Tá? É uma cultura assim, você já nasceu com aquilo, você já nasceu, faz parte de uma família, né? Toda aquela família tem todo um contexto, então essa é a cultura herdada. E a cultura adquirida, pessoal, bom, mais fácil do que isso, impossível, é aquilo que a gente vai adquirir no decorrer da nossa vida. Ou seja, que tem um sujeito, uma coisa de forma cultural, que é a formação do sujeito, tá? Que é aquilo que a gente vai aprender no decorrer da nossa vida. Tá. Outra coisa que nós temos que falar aqui quando a gente vai falar de Vygotsky, pessoal, é a operação dos sistemas simbólicos. O que é a operação dos sistemas simbólicos? Que o Vygotsky acreditava muito, pessoal. Sistemas simbólicos, eles são tudo aquilo que é criado pelo homem, instituições, cultura, linguagens, tudo aquilo que é criado pelas mãos do homem são os sistemas simbólicos, tá? E o que é a operação com esses sistemas? O que ela faz com a gente? Ela leva, pessoal, a compreensão dos sistemas simbólicos, ela leva ao desenvolvimento do raciocínio, ou seja, a capacidade de pensar, né, de reconhecer. Então, assim, você compreender esses sistemas simbólicos, você adquire essa capacidade de raciocínio, né, capacidade de tomar decisões, de pensar, de autonomia, de se reconhecer, a capacidade de realizar abstrações e generalizações, pessoal. O que são as abstrações? Realizar abstrações, ou seja, abstrair as informações, a cultura, tá? De maneira geral. Após isso, pessoal, você parte para um pensamento superior, que seria levar o indivíduo à compreensão dos conceitos, né? Dos conceitos, isso mesmo. Conceitos, pessoal, eles são... O que é conceito? Conceito é tudo aquilo que é desenvolvido pela sociedade, tá? Que é nos passados através da sociedade. Os conceitos, eles são desenvolvidos, pessoal, na cultura, ou seja, na origem, tá? Conceitos, ele é desenvolvido a partir da cultura de um povo, de uma região, tá? A cultura de uma determinada comunidade. Os conceitos, pessoal, eles podem ser adquiridos espontaneamente ou de forma sistematizada. Ou seja, o que é o espontâneo?
Espontâneo, pessoal, é aquilo que a gente aprende no dia a dia, né? Uma música, um comentário que você ouviu de alguém, você aprendeu alguma coisa nova, e de forma sistematizada é o quê? Através da escola, através do ensino, do estudo, tá? Uma coisa assim que você busca ali, uma coisa mais focada, tá? E tanto de forma espontânea quanto de forma sistematizada pode-se adquirir conceitos, tá bom? Para Vygotsky, o pensamento ele tem a sua origem na esfera da motivação, o qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto, emoção. O que é a esfera da motivação, pessoal? O indivíduo ele tem que estar motivado a aprender alguma coisa. Se ele não estiver motivado, você vai ensinar. Quem passa dos 40 anos, como eu, tinha aquele desenho do Snoopy, pessoal. E o Snoopy, inclusive, poxa, que pena que eu não tô com a camiseta aqui hoje. Eu fiz vários vídeos aí com a camiseta amarela do Charlie Brown. Infelizmente, eu não tô com ela hoje, né? Mas o Charlie Brown acabou se tornando o personagem mais importante do Snoopy. Assim como o Seu Madruga, por exemplo. A série é do Chaves, né? Mas qual é o personagem mais cultuado da série do Chaves? O Seu Madruga. Quem tem mais de 40 anos. Os Trapalhões, lembra os Trapalhões dos anos 70, anos 80? Quem que é o líder dos Trapalhões? O Didi, né? Que até hoje está lá na Rede Globo lá fazendo trabalho. Mas ele é o líder dos Trapalhões. Mas quem é o Trapalhão? Quem é os mais velhos aí sabem. Quem é o Trapalhão mais cultuado até hoje, mesmo depois de sua morte? É o Mussum, gente. Fizeram até a cerveja do Mussum aí, né? A Cacildes. E o Mussum, gente, é sem dúvida o Trapalhão mais cultuado. Você pega o Batman, gente, mais cultuado que o próprio herói. Quem que é? O vilão dele, o Coringa, gente. É um dos personagens mais cultuados dos quadrinhos e é um vilão, nem é um herói. Então, o que acontece? Por que a gente está usando essas analogias? Para vocês saberem, você pega lá no Snoopy, o Snoopy era o cachorrinho e tal, a série era dele, o desenho era dele, mas o Charlie Brown, que era o dono do Snoopy, era um menininho bobalhão, introvertido, e falava muita bobagem, ninguém gostava dele, era muito desprezado, e o Charlie Brown, ele se tornou muito mais iconográfico no desenho do que o próprio Snoopy, que era o protagonista, mesmo até porque o Snoopy não falava, né? Porque o Snoopy é um cachorro, mas o Charlie Brown ele tomou conta, e hoje vocês veem aí, eu por exemplo, eu vi uma camiseta lá na loja, no shopping, no começo do ano, e aí eu comprei porque era tão linda, era uma camiseta amarela assim, gente, com Charlie Brown aqui no bolso, e gente, linda a camiseta, linda. Então, assim, para vocês verem como Charlie Brown foi uma coisa assim que marcou. Eu comentei isso, gente, por causa do desenho do Snoopy. Quase que eu perdi o foco aqui da aula. Por causa do desenho do Snoopy. Que tinha a professora do Charlie Brown, que ela nunca aparecia o rosto dela, né? E ela sempre falava ela só falava isso na série. Nunca aparecia a professora falando, ela falava de forma que a gente não entendia. E muitos professores, até hoje, a gente faz piada com isso na época da escola, hoje como professor, né? A professora do Charlie Brown, lá, nossa, eu dei uma aula hoje estilo professora do Charlie Brown, porque era aquela coisa assim que ninguém entende nada. Você pega lá naquele filme Curtindo a Vida Doidado, eu gosto muito de fazer comentários, dar referências, pessoal, para a aula também não ficar cansativa, e através desses comentários populares, você parece que não, mas você vai focando melhor a informação, tá? No filme Curtindo a Vida Doidado também, tem o professor que ficava assim, então, em 1500, Dom Pedro descobriu o Brasil, alguém sabe aí por que ele fez isso? Alguém aí sabe? Alguém? E ele ficava assim, gente, era uma aula maçante. E assim como a professora do Charlie Brown, que as crianças não entendiam nada, porque ela ficava blá 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 blá. Então, gente, para você poder estar ensinando, trabalhando, criando desenvolvimento, garantindo esse desenvolvimento do indivíduo, tem que haver a motivação dele, ele tem que estar motivado, gente. A motivação ela tem que partir de uma boa aula, de uma boa temática, algo que tenha a ver com a realidade dele, principalmente se for uma pedagogia de projetos, algo que parta dele, para que faça sentido, para que ele perceba a necessidade realmente de abstrair aquilo, tá? Então, o pensamento, gente, para ele desenvolver aquele pensamento, aquele raciocínio, que se desenvolver tem origem na esfera da motivação. Ele tem que estar inclinado a aprender. Tá?
Organização dinâmica da consciência aplica-se ao afeto e ao intelecto. Gente, outra coisa, a questão da consciência, do pensamento, gente, ele parte até para uma parte aqui que o Valon defende, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o que? A afetividade, pessoal. Se o aluno não gosta do professor, se o professor não tem aquele relacionamento assim com o aluno, você pode ensinar o aluno a comer Danone, ele não vai conseguir. Você pode falar para o aluno assim, olha, eu vou falar aqui do filme aqui da Dora Aventureira. Ele não vai entender, porque ele não tem aquela afetividade com você. Então, nada do que você disser para ele, ele vai filtrar. Tá? Então, a organização dinâmica da consciência, ela está ligada diretamente, ela aplica-se ao afeto e ao intelecto. Tá? Os processos por quais esses intelectos se desenvolvem estão inteiramente enraizados, pessoal, nas inter-relações e influências mútuas. O que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente fala lá que a consciência aplica-se ao intelecto, os processos pelos quais esse intelecto ele se desenvolve, eles estão enraizados onde, pessoal? Nas inter-relações. O que é inter-relação? De fora. Vygotsky, ele sempre defendeu que primeiro a criança ela socializa, para partir da socialização ela aprender. Ao contrário do Piaget, que acredita que primeiro a criança se desenvolve e a partir do desenvolvimento vem a socialização. Tá? Vygotsky, eu sou muito mais Vygotsky, né? Eu não posso dar minha opinião aqui, mas eu particularmente acredito muito mais, assim, vejo muito mais sentido na teoria do Vygotsky do que no Piaget, porque, gente, isso aqui é a minha interpretação pessoal, não conta muito para aula, mas quando a criança nasce, o que ele faz? Ele gesticula, ele olha ali o papai e a mamãe, ele já vai conhecendo a voz do papai e a mamãe, e ele vai interagindo com o papai e com a mamãe, ele vai socializando. A partir daquela socialização que ele já tem com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, ele vai aprendendo, né? Quais são aquelas carinhas, ele vai reconhecendo, então ele vai aprendendo a partir do quê? Mas a primeira coisa que a criança faz, na minha concepção e na de Vygotsky, a criança primeiro, ela vai desenvolver, a partir do desenvolvimento ela vai aprendendo as coisas. Ela não vai aprender primeiro, olha, em quem eu posso confiar, nossa, deixa eu aprender o que é confiança, olha, deixa eu aprender o que é chorar, deixa eu aprender, para depois ela socializar. Pelo contrário, ela já nasce socializando. Então o Vygotsky defendia isso, eu também, mas gente, minha opinião não vale nada, tá? Então assim, os processos pelo qual o intelecto se desenvolve, ele está enraizado ali no quê? Na socialização, na inter-relação, ou seja, de fora para dentro, tá? Influências mútuas. Vygotsky, pessoal, defende a consciência como organização objetivamente observável. Nossa, que coisa que deu um nó na garganta agora, né? Deu um nó no cérebro, assim. Vygotsky defende a consciência como organização objetivamente, que é uma coisa objetiva, observável, ou seja, a base da observação do comportamento, tendo como base as práticas socioculturais, ou seja, a consciência, a consciência como organização, gente, objetivamente, ou seja, o que é uma coisa objetiva? Objetivamente, objetivo, ali, ó, uma coisa focada naquilo, na base da observação, ou seja, na base da criança olhar, da criança, sabe, tal, observar, não tem como fugir da palavra, do comportamento. Então, tendo como base as práticas socioculturais. Então, a partir dessa relação social que a criança vai observando, que o professor até vai observando a criança ali, com aquela relação social dela, com a cultura, com o indivíduo, a partir daí a consciência da criança vai se desenvolvendo, tá bom? A internalização não é uma cópia da realidade, pessoal, ela é fruto de um estímulo criado a partir da realidade. Então, assim, quando você internalizar uma informação que você viu fora, você não está copiando aquilo, né? Você vê uma pessoa tomando um café ali, opa, deixa eu decorar que tem que tomar um café. Não, ela olha aquela coisa assim, ó, e ela sabe que a pessoa está o quê? Se alimentando. Então ela não leva as coisas ao pé da letra, tá? Então ela não copia aquilo que ela vê, ela copia para dentro dela. Ela aprende a partir daquilo, aquele conceito. Olha, quando eu tiver com fome, com sede, olha, eu deu até sede agora, ó. A criança descobre que ela está com sede, que ela está com água, o que ela faz? Ela se alimenta. Então, através da observação, ela não vai decorar aquele coisa. Olha, eu sei que eu tenho que pôr um copo na boca. Não! Ela vai fazer aquilo a partir do conceito de, puxa, ele estava com sede, então ele bebeu água. Ele estava com fome, ele comeu alguma coisa. Então, ela vai aprender através de um estímulo criado pela realidade que ele está vivendo ali. Tá? Então, ele vai aprender, ele não vai
copiar aquela informação e levar para dentro como forma de cópia para dentro da cabeça dele, tá bom? Segundo Vygotsky, pessoal, a aprendizagem e o desenvolvimento, ele se dá do inter para o intra, ou seja, de fora para dentro. Piaget defende do dentro para fora, Vygotsky defende do quê? Do fora para dentro. Primeiro a criança socializa, depois ela vai aprender. Ou seja, ó, socialização, aí, a partir da socialização que ela tem com quem está lá fora, ela aprende. O Piaget defende o contrário, ó, primeiro a criança aprende, e aí ela vai levar esse aprendizado para buscar a socialização. Vygotsky não, tá? A criança socializa e a partir da socialização que ela tem com o meio externo, ela aprende, de fora para dentro. A criança aprende a partir do contato com pessoas mais experientes. Vygotsky, na verdade, essa frase foi adaptada. Vygotsky sempre defendeu que a criança aprende a partir do contato com pessoas mais inteligentes, mas isso você não pode usar porque fica até uma frase meio pesada, né? Então, mais experiente, ou seja, quem sabe mais ensina quem sabe menos. E a criança vai aprender a partir do momento que ela tiver contato com crianças ou com adultos que tenham um conhecimento maior do que o dela. Não tem como ela aprender com uma pessoa que sabe menos do que ela, tá? Inclusive, esse tema eu gosto de usar muito exemplo de filmes, assim. Tem um filme chamado... acho que é Um Ato de Amor, se eu não me engano. Uma Lição de Amor, com o Champagne e a Dakota Fanning. E é um filme em que um homem com problemas mentais acaba se relacionando ali com uma moradora de rua, e a moradora de rua tem um bebê, e aí ela acaba levando o bebê até ele e indo embora, e ele cria a menininha sozinha. E a partir dessa interação com a menininha, ele vai criando ela, e a menininha é a vida dele e ele é a vida da menininha. Só que quando a menininha vai alcançando 7 anos de idade, 8 anos, ela já começa a ficar mais inteligente do que ele, porque afinal de contas ele é um deficiente intelectual. E aí o governo quer intervir e quer tirar a guarda da menina, porque como que ele vai educar uma criança, vai criar uma criança, vai cuidar de uma criança que tem uma capacidade de raciocínio superior a ele, ou seja, com quem essa criança vai aprender, como que ela vai se desenvolver, se o papai dela, que é o único adulto que ela tem contato, se o papai dela é uma pessoa que sabe menos do que ela. Então, esse filme aí passa uma mensagem muito bacana, e nesse pequeno trechinho aí do começo do filme, a gente consegue encaixar o que a gente está passando aqui, tá? A criança ela vai aprender a partir de uma experiência com uma pessoa, a partir do contato com uma pessoa que tenha mais experiência do que ela, né? É impossível ela aprender com quem sabe menos, tá? A inteligência, pessoal, somente se desenvolve no indivíduo em função de interações sociais, e são geralmente demasiadamente, e que são em geral, demasiadamente negligenciada. Ou seja, pessoal, a inteligência, ela se desenvolve no indivíduo em função das interações sociais. Por que é negligenciado? Porque muitas vezes a criança ela vai conversar com o pai, com a mãe, o pai e a mãe não quer saber, já enfia a chupeta na boca, ou então ela vai brincar lá que o papai tá vendo a novela, a mamãe tá vendo a novela. E na escola o professor também está ocupado, às vezes ele não trabalha com roda de conversa, que é uma coisa extremamente importante, principalmente na educação infantil. Eu trabalho muito com educação infantil, pessoal, e é muito importante a roda de conversa, que deixar a criança se expressar. Através dessa socialização é que ela vai se desenvolver. E muitos professores, muitos pais aí faz o que? Negligencia aquela fala da criança, aquela vontade que a criança tem de falar, de se expressar, tá? E isso, gente, é uma coisa muito nociva, porque você bloqueia a criança, e vai bloquear a criança pro resto da vida. A fase mais importante da vida dela, essa fase dos 2 aos 7 anos, por exemplo, eu trabalho com crianças de 4 anos, no final do ano eles têm 5. Então essa fase de falar, de se expressar, de contar tudo que eles sabem, cuidado, papais, com o que vocês fazem em casa, porque eles contam tudo na escola. Então, assim, pessoal, essa fase, principalmente, então é uma fase que, se você bloquear ela, não deixar ela se expressar, ela vai se tornar uma criança fechada pro resto da vida. Você pode ver que tem adultos aí que eles não se expressam. Às vezes o homem é casado com uma mulher, gente, que ele não sabe o que se passa na cabeça dela, porque ela não fala nada. Às vezes a mulher é casada com um homem que ele tá sempre quieto, ela não sabe se ele tá bravo, se ele tá triste, ou se ele só tá quieto no canto dele, porque ele não se expressa de forma nenhuma, e isso é coisa que é bloqueado lá na infância. Para Vygotsky, gente, o sujeito ele é histórico-cultural. Então o Vygotsky ele defende muito o socio-interacionismo, que é isso que a gente vem batendo aí desde o começo, ou seja, um ser social. O Piaget também defende isso.
ele é um ser social. Ele aprende... Gente, me perdoa, tá frio, a gente tá com um pouquinho de tosse aqui, então vocês vão perdoando aí as falhazinhas, tá? A aula não é editada, tá bom? Então tem uma tossezinha no meio, mas é bom até que parece que a gente tá numa sala de aula de verdade. Para Vygotsky, gente, o sócio-interacionismo, o sujeito é um ser cultural, histórico-cultural, ou seja, ele aprende a partir da cultura, a partir da socialização, tá bom? O conhecimento é real, o conhecimento real é tudo aquilo que a criança já possui, que é um conhecimento interno. E o Vygotsky, ele trabalha com o que, gente? Puxa, essa parte aqui eu vou ter que dar uma caprichada. Deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui, pessoal. 20 minutos. É o tempo certinho de eu terminar. Nossa, nós vamos ter aí uma terceira aula, pessoal, que é onde a gente vai falar sobre Vallon. Então vamos lá, pessoal. Vygotsky, ele também defendia uma coisa que existe, que é o conhecimento real, o conhecimento... Conhecimento é desenvolvimento, né? Desenvolvimento real, desenvolvimento potencial e o desenvolvimento proximal, que é o que? Essa zona, esse espaço que tem entre um lado e outro. Imagina, você está do lado da cidade, você quer ir para o outro lado. Constrói uma ponte. Então, essa ponte, o que ela vai representar? Desenvolvimento proximal, que é o que vai aproximar um ponto do outro. E, gente, aqui está escrito conhecimento real. O conhecimento real é tudo aquilo que a criança já possui, né? Que o conhecimento interno, aquilo que ela trouxe de casa, aquilo que ela aprendeu através da TV, com os parentes, com a vovó, com o titio, no decorrer da vida dela, na igreja, muitas vezes, né? E o conhecimento potencial é tudo aquilo que a criança pode vir a aprender, ou seja, aquilo que a escola quer ensinar para ela, quer contribuir com ela, mas ela pode ou não vir a aprender, né? Vai depender dela e de uma boa aula preparada pelo professor, de um profissional capacitado ali para passar isso para ela. Gente, então, por que potencial? Porque potencial é uma coisa que a pessoa pode ou não vir a adquirir. E existe aí essas duas zonas, que é a zona de desenvolvimento real, que é o que ela já tem, e a zona de desenvolvimento proximal, que é onde ela precisa chegar. Tá? E aí, no meio desse percurso, nós temos uma linha chamada ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que é o que? Gente, são as ferramentas que você vai usar, os conteúdos, os mecanismos, as aulas, os tipos de aula que você vai dar, o tipo de oficina, olha, tudo que você vai usar, todas as ferramentas, sua agilidade, seu cinto de utilidades aí do Batman, tudo que você vai usar para que a criança una o que ela já tem com o que ela pode aprender, com aquilo que você quer que ela aprenda, tá? É chamado Zona de Desenvolvimento Proximal, tá escrito aqui, ó, a distância que separa o conhecimento real do conhecimento potencial é chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal. Nunca se esqueçam disso, pessoal. Você está de um lado da cidade, você quer ir para o outro. Você vai precisar do quê? De uma ponte. O que é o lado da cidade? É onde você está. Qual que é o lado da cidade que é? O outro lado é o lado que você quer ir. Você vai chegar lá? Não sei. Não sei. Você sabe, você já chegou lá? Não. Então você não sabe se você vai chegar. Muitas vezes você vai no shopping. Pronto, vamos fazer um negócio legal. Você está na sua casa. A sua casa é o quê? O desenvolvimento real. Conhecimento real. É aquilo que você já está lá na sua casa. Agora eu quero ir no shopping. Aí chega lá. Você vai conseguir ir no shopping? Claro. Não, você não sabe. E se tiver uma batida, se tiver um incêndio, se tiver tudo bloqueado, uma enchente na cidade? Então você não vai chegar no shopping. Então o shopping é o que? Um desenvolvimento potencial. É um lugar onde você pode chegar, mas não significa que você vai conseguir. Alguma coisa pode acontecer, pode furar um pneu, você bater o carro, Deus o livre, tomara que não aconteça nada disso. Mas alguma coisa pode acontecer no meio do caminho. Então é um lugar onde você pode chegar, mas não significa que você vai chegar lá. Tá? Agora nós precisamos garantir que você chegue lá. Como é que você vai chegar lá então? Se você pegar uma sexta-feira à tarde, você vai por dentro da cidade, você não vai chegar lá, o shopping vai fechar. Então você vai fazer o quê? Vou pegar a rodovia. Não tem uma rodovia? Então uma avenida expressa, uma coisa mais rápida. Então é o que, gente? Você vai usar dos meios que você conseguir para alcançar aquele objetivo que você quer. Eu quero chegar no shopping. Essa distância entre a sua casa e o shopping é a zona de desenvolvimento proximal. E o meio como você vai chegar lá de carro, de moto, de Uber, ou de qualquer que seja o meio que você vai chegar, bicicleta, você vai usar dos melhores artefatos para conseguir chegar no shopping center. A melhor avenida, né? Então você vai procurar ali a melhor forma que você consiga chegar no shopping. Esse espaço entre a sua casa e o shopping chama Zona de Desenvolvimento Proximal. E o que você vai utilizar para conseguir chegar lá são essas ferramentas. E isso aí
é o que o professor vai utilizar na sala de aula, os formatos de aula, os conteúdos, a forma da metodologia de ensino, as ferramentas que vai ser utilizada, tudo isso vai ser colocado vai ser como que eu posso dizer, os vergalhões e o concreto para fazer a ponte, tá? Para ver se a criança vai chegar lá ou não, porque também pode ter aquela coisa, você pode ir lá, preparar aquela ponte, colocar os ferros, o vergalhão, puxar a viga e fazer toda aquela ponte linda, acabar ela, botar uma fita, o prefeito vai lá, corta a fita e de repente a criança não atravessa. A criança olha para a ponte e fala, não, vou ficar aqui mesmo. Então também tem toda essa questão. Então, pessoal, para decorar, porque a questão de concurso é muito importante. Zona de desenvolvimento real, aquilo que já sabe. Potencial, aquilo que pode aprender. Pode porque ela pode aprender como ela pode não aprender. Tá? Real potencial. Zona de desenvolvimento proximal, é a ponte. Tá? É aquilo que você vai ligar o que você já tem com aquilo que você quer que a criança tenha. E o que você já tem, não, que a criança já tem com aquilo que você quer que ela tenha. E essa zona de desenvolvimento proximal, você vai preencher ela com planos de aula, conteúdos significativos e as ferramentas, projetos, pintura, oficina, apresentações, tá? Para que a criança chegue lá onde você quer. Bati bastante nessa tecla, pessoal, porque ela é muito importante, é uma questão de concurso. Quando eu falar lá, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, vocês vão lembrar dessa historinha, dessa analogia da ponte. O professor Supermalva repete bastante, mas é que é pra gente não memorize, mas que a gente entenda o conceito e não esqueça, tá bom? Eu quero que todo mundo aprenda um pouquinho que eu sei, para que eu aprenda bastante também com a vasta experiência que vocês têm também através dos comentários, tá bom? Pessoal, um abraço aí, até a próxima aula. Vai ter a terceira parte agora falando sobre o Valon, tá bom?